Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar o conteúdo que está inserido dentro da base curricular do sexto ano. E essa base curricular, esse conteúdo, ele significa o fechamento de todos os estudos vivenciados, de todas as etapas que vivenciamos durante todo o sexto ano. E aí nós vamos apresentar para vocês, explicar para vocês situações em referência a o que seja a cultura medieval, a importância dessa cultura medieval, a prática com exercícios, realizando exercícios com vocês. E logo em seguida nós iremos retomar a revisão, fazendo um processo de volta, ou seja, utilizando mais uma vez aqueles conteúdos que já foram estudados para consolidar o nosso conhecimento histórico, tá bom assim? E vamos iniciar lá com a pré-história, todo o processo de evolução, aparecimento dos primeiros hominídeos, as primeiras características, a divisão da história, o foco do o papel do historiador, as fontes históricas. Havendo tempo, nós iremos nos aprofundar nessa situação, nessa questão. E eu me lembro que na aula passada, ainda falando sobre a questão dos últimos momentos, não é? Da Idade Média, da Baixa Idade Média, eu já debati com vocês, falei sobre a questão das doenças, não é? Da peste que aconteceu naquele período, das situações em que as cruzadas vão colaborar para o desenvolvimento de outras regiões. Também mencionei que as cruzadas elas têm um papel econômico importante porque elas vão passar a dar sentido à vida de muita gente. Por que sentido na vida de muita gente, pessoal? Porque muitas pessoas estavam sem perspectiva nenhuma. A Idade Média vivendo numa crise gigantesca, então as cruzadas, aquelas expedições começam a surgir, começam a aparecer, e a partir daí, algumas pessoas que estavam vivendo ali na Idade Média, na Baixa Idade Média para ser mais preciso, comia um dia, não sabia se comeu o outro dia, e ingressando nas cruzadas, teria uma possibilidade nova de, ingressando nas cruzadas, ter alimento, a cruzada sendo organizada, ter alimento, ter um pouco mais de estrutura do que estar perambulando pelas ruas, sem ter nada, sem ter terras. Naquele momento, a terra, é bem verdade, que passava a não ter tanta importância, já tinha o incremento comercial, o renascimento comercial, o aparecimento de moedas. Daí vai haver uma situação em que os camponeses, aqueles que estavam sem nenhum tipo de renda, ingressam nessas cruzadas, né? Ele só não, ele poderia estar casado e ingressar nas cruzadas junto com a sua esposa e seus filhos, com suas famílias. Daí nós temos essa situação importante, observamos na aula passada o movimento das cruzadas, vivenciamos também nas últimas aulas o surgimento de uma classe muito importante que é a burguesia. A burguesia tem uma força econômica gigantesca e vai começar a traduzir essa força enorme, gigantesca, também em outras situações, querendo espaço político. Mas esse espaço político que a burguesia tanto anseia, que a burguesia tanto deseja, vai acontecer mais lá na frente. Historicamente não vai acontecer agora. Com isso, eu na aula de hoje convido vocês a abrir o seu livro na página 326. 326. Aliás, desculpe, 327. Não é? 327. Porque eu já mencionei a questão da peste negra,
que vai ser uma doença que vai matar milhões e milhões e milhões de pessoas, situações em que vai haver uma mudança, não é? Porque nesse momento aí na Baixa Idade Média já havia uma condição salarial e a economia, depois desse período de tantas doenças, dessas epidemias, a população vai começar a ser dizimada, vai morrer muita gente e a crise vai ser instalada a partir de então. A crise vai chegar ali na Europa com a quantidade de mortes que vai haver. Pois bem, na página 327, no segundo parágrafo, nós temos: nesse período, muitos camponeses morreram de fome. Que período foi? Logo acima nós temos aí uma gravura que eu já mencionei na outra aula, estou mencionando novamente, né? Tem uma gravura que menciona sobre a peste negra, doença causada pelo rato, matou milhões de pessoas na Europa durante a Baixa Idade Média. Aí tem assim: nesse período, muitos camponeses morreram de fome ou em função da peste negra. A economia europeia mergulhou então numa grave crise. Os senhores feudais tentaram a todo custo manter os camponeses presos às terras. Era praticamente impossível acontecer isso, permanecer com isso, já que a terra começava a perder valor. E os camponeses também os senhores feudais iriam perder na sua força. E os senhores feudais não queriam perder a sua força, a sua influência, e vão fazer de um tudo para que isso permaneça, essa condição permaneça. Nessa situação, ocorreram diversos conflitos e revoltas, como os levantes de camponeses na França, exigindo melhores condições de trabalho e remuneração. Esses camponeses que exigiam melhores condições de trabalho, eles serão conhecidos como jaqueiros, não é? Veja, é bom você ficar atento a essa situação de grupos desejando, reivindicando melhores condições de trabalho. O conteúdo histórico vai apresentar lá na frente, não agora no sexto ano, nem, talvez no finalzinho do sétimo já apresenta algumas características em relação a algumas classes sociais desejando mudanças, desejando ser menos explorada, tendo uma consciência crítica muito grande, muito intensa de que a condição de exploração não deveria permanecer, não deveria permanecer. Prosseguindo aqui, faz aqui o nosso livro, sempre apresenta um link, daqui a pouco eu vou explicar aqui. Você já está habituado, já está acostumado com a forma como o livro apresenta os conteúdos de história. Prosseguindo então, além da peste negra e da grande seca, um conflito político dificultou ainda mais a economia europeia, acelerando o enfraquecimento feudal, que foi a Guerra dos 100 Anos, entre franceses e ingleses. Esse conflito durou, na verdade, 116 anos, eu já mencionei isso. Não significa que foram 116 anos somente de conflitos. Houve algum período ali de paralisação, de cessar fogo, como quem diz, a partir de agora vamos dar uma paradinha, eu não tenho condições de enfrentar você, agora você também não tem, vamos dar um tempo para que a gente possa recuperar os nossos exércitos e, quem sabe, em breve fazer um novo movimento de guerrilha, um movimento em torno com o objetivo de ter a guerra, mas vamos dar uma paradinha. E essa parada, ela era muito variável, não é? Ela poderia durar 2 anos, 3 anos, 4 anos, e a partir dali os exércitos começavam a se organizar, tanto os ingleses quanto os franceses, não é? A Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, iniciada em 1337. A disputa era pela região de Flandres, que seria grande produtora de lã
e com o domínio da região. Pelo incremento obtido com os impostos. Interessava tanto aos ingleses quanto aos franceses, tornando-se a Primeira Guerra que transformou profundamente a Europa Ocidental do ponto de vista político, econômico e social. Significa que o conflito vai mexer no mapa político, no aspecto territorial dos países, e vai também ser uma referência, vai ser um momento de situações de destaque para a França e a Inglaterra poderem ser países que vão sair na frente nessa busca. Deu para entender? Sairão na frente. Pois bem, então a grande produtora de lã, que é a região de Flandres, com o domínio da região pelo incremento obtido com os impostos, interessava essa região de Flandres tanto aos franceses quanto aos ingleses, tornando-se, novamente falando, a Primeira Guerra que transformou profundamente a Europa Ocidental do ponto de vista político, econômico e social. A Guerra dos 100 Anos teve início a partir da disputa do rei inglês Eduardo III pela sucessão do trono francês. Este pretendia unificar as coroas francesa e inglesa com o intuito de expandir o poder monárquico inglês. Então, esse rei tinha o desejo de unificar as duas coroas, a coroa inglesa e a coroa francesa, tornasse uma única coroa. Quando a gente estudar lá, estivermos lá no 7º ano, a gente vai estudar um conteúdo que é chamado de União Ibérica. União Ibérica vai ser um conteúdo que vai contribuir muito para o entendimento de como os holandeses vão chegar aqui, mas não vou antecipar nada agora, senão vai misturar os conteúdos, tá bom? Pronto, pretendia o rei Eduardo VIII, unificar as duas coroas. Indo agora para a página 328, o que aparece aqui para a gente? Aparece os ingleses, aliás, tem uma charge, e uma legenda, a chamada Guerra dos 100 Anos, entre Inglaterra e França, fez aumentar a crise econômica na Idade Média, culminando na formação dos estados monárquicos, formação dos países, uma definição de fronteiras, definição de quem vai comandar, de quem vai administrar aquela região, E não necessariamente os países já estavam com as fronteiras, com a definição territorial que se tem hoje. Isso vai acontecer aos poucos, vai acontecer paulatinamente, aos poucos, Pois bem, aí diz assim: os ingleses venciam os franceses e anexavam territórios aos já conquistados no norte da França. Porém, com o advento, ou seja, com a chegada da peste negra, o conflito teve uma trégua de ambos os lados, sendo retomado apenas em 1356. Então, tem uma parada aí razoável. Em 1415, a Inglaterra invadiu a França e tomou a cidade de Paris. Em 1429, liderados por Joana d'Arc, os franceses reagiram e derrotaram os ingleses em algumas batalhas. Em 435, foi assinado um tratado pela paz, pelo qual Paris foi devolvida aos franceses. O conflito terminou no ano de 1453. Curiosamente, a despeito do nome, essa guerra durou, na verdade, 116 anos. Esse conflito
propiciou a formação dos estados absolutos da França e da Inglaterra. Não é? Esses dois estados começaram a surgir a partir daí a definição deles. A cultura medieval. A cultura medieval era controlada pela Igreja Católica. Nada mais natural que a Igreja Católica tivesse uma força enorme, influência muito grande, que evitava que os produtos culturais fossem contra os dogmas e sua força política, ou seja, a Igreja Católica não queria que o seu poder e sua força fosse diminuída. Então, iriam incentivar a cultura. No entanto, com essa ressalva, com esse cuidado, tendo muita atenção, para que a Igreja Católica não viesse em nenhum momento a perder seu poder, perder sua influência. Embora os católicos dominassem essa produção cultural a partir dos mosteiros, houve grande influência da cultura de outros povos, como os romanos, os gregos e os muçulmanos, em diversas áreas, por exemplo, na filosofia, arquitetura e na ciência. Vamos lá? Na filosofia, o que é que nós temos? Nesse campo, a Igreja e os racionalistas estavam em constantes e divergentes debates sobre o universalismo do pensamento. Já estou na página 329. Universalismo do pensamento, que é a possibilidade de todos terem acesso às informações e formarem sua opinião. Todo mundo tem acesso, todo mundo tem direito à opinião, então a filosofia busca isso. Um questionamento em cima de tudo, em cima do mundo que você vive, em cima do próximo, em cima de você mesmo. Então a filosofia teve grande influência e que daqui a pouco nós vamos conhecer, vamos verificar, não é, um personagem, um pensador que vai contribuir demais para formar essa opinião. As opiniões como um todo, um homem muito inteligente que nasceu lá na Macedônia, que chamava-se muito bem Aristóteles. Não é isso? Aristóteles foi um dos grandes pensadores da filosofia. Não é? Filosofia é um termo que significa amor ao conhecimento, ou amor à sabedoria. Não é? Então, para que você possa ter amor ao conhecimento, amor à sabedoria, você tem que vasculhar alguma coisa, ir lá buscar entender. A filosofia teve grande influência de Aristóteles, filósofo grego que defendia a razão como forma de entender a existência e o mundo. Defendia a razão, deixando de lado as emoções e os sentimentos, pensar de forma racional. Em contrapartida, significa aí, por outro lado, a teologia católica acreditava que Deus era o Criador de tudo e Jesus Cristo, seu Filho, o enviado para salvar o mundo. Vamos conhecer também destaque para a escolástica de Tomás de Aquino, que reunia a teologia e a filosofia sob uma mesma concepção. Com o surgimento das universidades, o debate cultural e filosófico, ele saiu dos mosteiros, né, dos locais onde se estudava a teologia católica, e foi para dentro delas. Foi para dentro das universidades, porque a universidade ali era o centro que vai de discussão, é o centro irradiador de pensamentos críticos, de discordância, ou de concordância também, né? De discordar do outro, pensar, acreditar numa teoria e vislumbrar e verificar que aquela teoria está correta ou está incorreta, defender uma teoria, defender uma ideia, tá bom? Então,
as primeiras universidades se dedicaram ao direito, não é? Principalmente ao direito, principalmente ao Código Civil, à medicina e, logicamente, à filosofia e à teologia, né? Aqui ao lado nós temos um link que ele vai justamente buscar facilitar nosso entendimento, trazendo o significado desses termos. Aristóteles foi um filósofo grego, nascido em 384 a.C., foi professor de Alexandre o Grande e escreveu sobre diversas áreas do saber humano, como filosofia, física, metafísica, poemas e música. Daqui a pouco nós vamos conhecer os outros links aqui. Na arquitetura. A arquitetura medieval teve grande influência dos romanos e se desenvolveu principalmente na construção das igrejas e catedrais. Em alguns casos, as construções romanas foram aproveitadas, sendo reconstruídas. Há pinturas de afrescos em várias igrejas, como a de São Bartolomeu. A arte medieval se divide em duas fases específicas. A arte medieval se divide em duas fases específicas. A área românica, quando se usam muitos arcos e abóbadas. Abóbadas são construções, aqui está no link, em forma de arco usadas em muros, pilares e colunas. E a gótica, que teve grande destaque nas construções de igrejas, mosteiros e catedrais, em formatos verticais, com paredes livres, janelas em grande quantidade e torres em formato de pirâmides. Essa é a característica de uma igreja gótica, cheia de janelas, paredes livres, sempre em formato vertical, não é? E as torres em forma de pirâmides. Na ciência, a ciência medieval também foi bastante influenciada pelos árabes e gregos. Então, a gente observa que durante a Idade Média também houve evolução, também houve destaque na filosofia, na arquitetura e na ciência. Não se pode mais dizer que a Idade Média é o século perdido, é o século da escuridão, é o século da Idade das Trevas, também foi chamada. Não podemos mais falar isso. Estamos aqui estudando e verificando, observando que a Idade Média contribuiu demais para o nosso desenvolvimento. E temos a ciência. A ciência medieval também foi bastante influenciada pelos gregos e árabes. Destaca-se o uso do sistema decimal de numeração e introdução da álgebra. A álgebra é a rama da matemática responsável por estabelecer de modo simples as descrições padronizadas. E o que ajudou bastante para o desenvolvimento da matemática, muito importante para o comércio. Dentre as tecnologias usadas para o melhoramento de produção agrícola, destaca-se o moinho de vento, o relógio mecânico, o astrolábio, que é um instrumento náutico antigo, em formato esférico, que serve para determinar a altura do Sol e das estrelas. Vamos fazer a atividadezinha aqui para complementar nosso conteúdo. Aí tem assim, na página 329 ainda, dizendo: a Igreja Católica tinha interesses políticos e religiosos durante a Idade Média. Foi nesse contexto que a Igreja criou o movimento das Cruzadas. Sendo assim, responda: o que foram as Cruzadas? Qual é a resposta? Muito bem, isso mesmo, parabéns. Foram caravanas e expedições organizadas pela Igreja Católica com o objetivo
de reconquistar os espaços religiosos onde Jesus esteve. O objetivo de reconquistar os espaços religiosos onde Jesus esteve, vírgula, como Jerusalém, vírgula, a chamada Terra Santa, Indo para a página 330, letra B. Quais foram os motivos de sua origem? Um dos motivos da origem das cruzadas. Quais foram? Resposta. Inicialmente tinham um interesse de reconquistar terras de cunho religioso para a Igreja Católica, vírgula, mas aos poucos ganharam conotações econômicas, vírgula, com terras passando a ser propriedade dos exércitos que as dominavam, muitas por meio de saques. Ponto. Também objetivavam combater os mouros da Península Ibérica, barrar o crescimento islâmico e reunificar a Igreja Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa, não é? Então nós temos aqui na página 333 as questões tipo Enem, tipo vestibular, que são as questões fechadas de múltipla escolha. Aí diz assim: primeira questão. No contexto da Baixa Idade Média, relacionam-se com o movimento das cruzadas o quê? Fortalecimento do Império, na letra A, fortalecimento do Império Bizantino, a tomada de Constantinopla e o desprestígio dos senhores feudais, ponto. A hegemonia muçulmana sobre os reinos europeus, o desenvolvimento da indústria têxtil na Itália e a escravidão branca na Turquia. Letra C, o enriquecimento cultural das sociedades mediterrâneas, a abertura do comércio com o Oriente e o fortalecimento da vida urbana. Letra D, a epidemia da peste negra nos países do Mediterrâneo, o estímulo à economia baseada na troca simples e a construção de estradas transcontinentais. Letra E, o comprometimento do prestígio da Igreja Católica, a unificação do Estado alemão e a intensificação do antissemitismo na Europa. Qual é a letra, pessoal, aí? Muito bem, isso mesmo, parabéns. Na primeira questão da página 333 é a letra C. Bem, meus queridos, com isso nós damos por encerrado o estudo desse capítulo. Nós vamos na próxima aula, nós vamos retomar aquele conteúdo que fica no primeiro capítulo, que significa aprendendo a estudar história. De que forma nós devemos estudar história, tá bom? Aquele revisão dos primeiros passos do homem das cavernas, o papel do historiador, a questão das fontes, tudo isso nós vamos rever nas próximas aulas, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham absorvido conhecimento, que esse conteúdo de história ele é muito importante
né, para que a gente tenha a formação nossa no 7º, no 8º, no 9º, em todo o ensino médio, para fazer um bom Enem quando chegar o período, tá bom? Tchau, pessoal, forte abraço e até a próxima. Tchau!